Mas você... Achei interessante sua pergunta, mas você perguntou em que sentido? Como assim? Você falou assim, né, de volúvel e tal. Ah, tá. Do nada, assim, cara, Não, do nada, o cara sai de um lugar, vai pra outro. não é porque eu não sei. Então, você também é muito novo ainda. Sonho, assim, vou fazer 30 anos. Mas eu não sei, é porque eu sou muito. Não sei, eu tenho muito medo de mudança, eu acho. Eu trabalho para a prefeitura desde os 17 anos. Aham. Meu único emprego, sempre trabalhei. Não que eu trabalhasse só em um lugar, Não, eu entendi. trabalhei em vários setores. Mas desde os 17 anos só para a prefeitura. Sempre trabalhei. E agora, não sei, não que seja uma coisa que eu não queira. Eu amo dar aula. Amo dar aula. E eu, por exemplo, esses 2 anos, eu tô sentindo muita falta da sala de Imagino. aula, do contato com o aluno, sabe? Muita falta. Apesar de todo o estresse, da falta de respeito, Aham. mas eu sinto muita falta. E, bom, agora eu tô fazendo outro curso de uma outra área, de uma coisa totalmente diferente. E eu não sei, eu fico me sentindo muito presa por mim mesma, sabe? Tipo, Naturalmente. do medo que eu tenho de fazer uma outra coisa, de, não sei, de não conseguir, ou de, não sei. Mas ao mesmo tempo, não que fosse uma crítica que eu tava falando. Claro, claro, Eu é achei curiosidade, bom, né? sabe? Eu Aham. achei muito assim, livre. É, essa é Você a minha não se busca. prende ao convencional, como você falou. Você faz o que você acha que vai ser bom pra você. Ih, já me se- ferrei muito com isso. Pois é, mas você Entendeu? não tem medo disso. Não, eu tenho medo de não fazer nada. Entendeu? Parada? Eu prefiro não fazer nada. Sabe? Mas sabe o que é a parada? Como é que eu vou... Quando eu comecei quando o bichinho me mordeu, de eu querer fazer alguma coisa diferente, eu comecei a estudar. Não estudar de forma acadêmica. Estudar de procurar informação. E tem uma coisa que acontece, inclusive é igual. Qualquer livro que você ouça ou leia, falando sobre transformação mental ou sobre independência financeira, qualquer um desses assuntos, que acabam falando a mesma coisa. Inclusive sobre espiritualidade. Em algum momento vai falar sobre o fato de que, se você não fizer nada, as coisas não vão melhorar. E não sei se é falado já para te assustar, para você se mexer, ou se é um fato. Para mim hoje é um fato, porque quando você olha assim, a tendência, em momento nenhum, é as coisas melhorarem. Sozinho não. Então faz mais sentido eu ir contra a maré, e se der errado, vai dar tão errado quanto ia dar antes. Porque já ia dar errado. Não sei se você entendeu. Porque as coisas já tenderiam a dar errado. Não, eu entendo. Só que assim, eu não sei, eu sempre cobrei muito de não errar. Muito, eu detesto ser chamada atenção. Mas isso é um erro. Detesto chamar atenção, detesto que me cobrem o óbvio. Aham. Também. Detesto fracassar, alguma coisa de errado, de não ser boa o suficiente. Mesmo estudando muito, Sim. eu amo estudar, eu estudo tudo, tipo, que eu gosto. Eu chego no curso, as pessoas não querem estudar. Tipo assim, tudo bem, é um curso de cabeleireiro, mas as pessoas pensam assim, um curso de cabeleireiro, por que eu vou estudar? Só preciso fazer uma Por que você prancha. tá ali então, doido? Não é só Né? isso, sabe? Tem a questão biológica, de Sim. crescimento, de nascimento, toda Maneiro, né? envolve tudo, sabe? Fisiológico da pessoa, envolve tudo. E a pessoa, tipo, sabe? E eu Sei adoro bem. isso. Sei bem. Eu gosto de estudar, mas eu nunca me sinto pronto o suficiente. Mas você sabe que, justamente, por exemplo, tem um livro, você vai achar ótimo, chama Pai Rico, Pai Pobre. Com certeza você já ouviu falar dele algumas vezes. Mas numa parte dele fala sobre que a maioria das pessoas tem medo de errar, porque aprende na escola, inclusive, desde a escola, que é assim, que você erra errado. Você tem que acertar, você vai ser recompensado pelo seu acerto. Só tem um problema nisso aí. É que não existe ninguém que teve um grande sucesso em alguma área que não tenha errado. E muitas vezes. E não é que a pessoa goste de errar, que ninguém gosta de errar. Mas que não tem medo do erro. Ou se tem medo, faz mesmo com medo. Que acho que é o mais difícil é isso. Por exemplo, agora mesmo, hoje, literalmente hoje, tá sendo um momento muito tenso pra mim. Só que quando a gente começa a se acostumar a fazer uma coisa, você consegue se rir
de você mesmo no momento de tensão. Porque você se acostuma, mas isso é igual a musculação. Não sei se... Você não, mas você já fez alguma vez? Não. O que acontece nos primeiros dias? Dói tudo. Dói tudo. E no segundo, no terceiro, e no quarto, e no quinto. Só que quando passa uma semana ou duas, de cada corpo é de um jeito. Pra mim, foi no mês seguinte parou de doer. E é que estava errado, que tinha que fazer diferente, que tinha que voltar a doer, que é o pior. Na verdade, na mente é igual. Você faz e é horrível, é terrível, é assustador, e dói, machuca, incomoda, inflama, e incha. E mas não dá, porque isso dói. E aí você vai fazendo. E até... A teoria eu entendo. Mas o que te motiva? Dinheiro. Só o dinheiro? Tecnicamente, o que me motiva a ter que fazer as coisas eu preciso do dinheiro para poder fazer Pra as fazer coisas. alguma coisa, exatamente. Se eu pudesse, eu passaria a minha vida estudando, só estudando, sem precisar botar em prática. Ui, que coisa, ia ser muito bom, na verdade. Ia ser muito bom. Como é que tem pessoa que não gosta, cara, de estudar? Não é? Pensando. Mas, enfim, o que me motiva a ter que fazer uma coisa é o dinheiro, que eu preciso ganhar dinheiro com aquilo que eu estudei, ou que eu preciso estudar para poder fazer. Porque, por mim, sinceramente, eu ficava estudando. Mas ninguém quer dinheiro, né? Todo mundo quer fazer alguma coisa com o dinheiro. Entendeu minha pergunta? Para ser mais objetivo? Tá, o que eu quero fazer com dinheiro? Sobreviver. Eu não quero só dinheiro para viajar, fazer. Não quero. Uhum. Talvez a minha cabeça seja muito pequena, minhas perspectivas sejam muito pequenas em vista de outras pessoas, mas não é o que eu quero. Sabe? Eu quero coisas simples, eu quero sobreviver. Ter o que meus filhos precisam, ter o que a gente precisa para poder ter uma vida confortável, é claro, mas sem luxo, sem exagero. Mas sabe? agora eu fiquei curioso. O que é uma vida confortável? É seus filhos terem a escola que você escolher e não a que tem. Não a que tá aí. Ter uma escola que eu escolhi. Não precisa ser a Bambambam, até porque nem sempre a Bambambam é a melhor que tem. Mas uma escola boa que eu possa pagar. Ter um plano de saúde, que infelizmente é necessário. Ter um carro simples, um Gol é ótimo, adoro Fusca. Gente, se eu pudesse um Fusca. Entendi. São pequenas ambições. Adoro a minha casa. Não queria ter uma casa maior do que é. E essa te satisfaz, te atende bem, tem até espaço para treino. Mas eu queria ter dinheiro para poder fazer manutenção, para ter uma casa que funcionasse bem, sabe? Agora, ainda assim, com tudo isso que você disse, necessita de um volume financeiro. Sim. E esse volume financeiro é isso que motiva. Você pegou? Que nunca é o dinheiro pelo dinheiro. Ninguém quer dinheiro só para ter dinheiro. Sim, então, mas como eu falei, por que eu trabalho? Para ter o dinheiro. Para poder fazer essas pequenas coisas. Entendeu? Então, e como professora dá? Ainda que em espaço de 20 anos, mas dá? Então, talvez sim. Talvez sim, é complicado. Se a perspectiva for essa, sim. Agora, nada te impede de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Sim. Por isso que eu escolhi fazer esse curso de cabeleireiro, porque primeiro é uma coisa que eu gosto de fazer, eu amo fazer, sempre fiz. Porque eu nunca tive dinheiro para fazer as coisas, então eu tinha que aprender a fazer sozinha, em mim e na minha irmã. Então, desde muito nova, dos 13 anos, eu cuido do meu cabelo. Que legal. Sabe? Sempre. Fazia chá de casca de cebola, chá de, camomila, passava no cabelo, ficava no sol, enquanto estava tomando banho de mangueira com a minha irmã, brincando. Eu sempre cuidei do meu cabelo. E eu sempre gostei disso. Então, e é uma coisa, um trabalho que também te dá liberdade de horário, porque você faz seu horário, faz sua agenda. Então é uma coisa que dá para conciliar com o magistério. Sim. Que também não te toma, se você não quiser, não te toma tanto tempo. Se você não quiser. Exatamente. Então são duas coisas que eu gosto e que eu posso fazer o meu horário, sabe? E que as duas coisas iriam me possibilitar as coisas que eu preciso. Que são essas coisas que você já relatou. Mas eu também tenho medo. Eu tenho medo de mexer no cabelo de alguém da minha. Poxa, mas depois de tanto estudo. Sabe? Sim, mas eu nunca me acho boa o suficiente. Eu não me acho boa o suficiente como professora. Sabe? Não me acho como nada, como mãe, como qualquer coisa. Mas alguém é bom o suficiente como alguma coisa? Sim, muita gente. É que é um negócio muito doido isso, né? Porque assim, recomendo muito essa leitura desses livros específicos,
Porque, Eu assim... detesto ler livro de autoajuda. Não é. Mas é que tá. Tem um livro que eu li que eu amei. Muito. Não sei se você já leu. Quem Comeu Meu Queijo. Não, mas É vou botar muito na... bom. É muito bom. Ele é muito simples. Mas ele é muito necessário. Sabe? A didática para passar a informação final, o conceito, é muito bom. Muito simples, sabe? E fala exatamente sobre isso. São dois ratinhos que o queijo acabou. E eles têm que Quem procurar comeu meu queijo. queijo? E aí, o que aconteceu com o queijo? Quem comeu o queijo? Foi você? E aí eles saem procurando queijo, sabe? E fala sobre isso, tipo, você não pode se conformar, que em algum momento aquilo vai acabar. E você vai fazer o quê? Você vai se contentar com o que você achar, você vai querer uma coisa melhor, mas de qualquer forma você tem que se mexer. Sim, Então você vai naturalmente. morrer ali. Mas só pra ficar bem claro, eu não sei exatamente o que você tá pensando que eu estou dizendo. Quando eu falo da leitura de livros, o Robert Kiyosaki, por exemplo, as autorias dele não tem nada a ver com nada mental. Só que como ele vai falar da vida dele, automaticamente vai contar a experiência que ele teve com um pai que ele chama de pai esclarecido e às vezes ele chama de pai pobre. Na verdade ele era rico. Só que tinha uma mentalidade como a que você está me expondo que é a sua. E um outro pai que não é o pai dele, que ele chama de pai rico, porque é um pai de um amigo que ele fez uma pergunta e dali ele adotou o cara como pai, porque todas as vezes ele passava um ensinamento diferente da escola. Então todo o que acontece no livro se trata disso. Então automaticamente você consegue quebrar alguns paradigmas que não sei como é pra você, e eu vou ter essa oportunidade agora para falar isso com a professora. A escola é maravilhosa no sentido acadêmico e péssima no sentido interpessoal. Porque o que acaba acontecendo? Essa trava que você relata agora, ele fala dessa mesma trava do jeitinho que você disse, que é o medo do errar diretamente associado a modelo acadêmico. Você tira 0, você vai ser reprovado. Você errou. E aí, tipo, a consequência é tão grave que te bloqueia mais tarde. E se eu sou um aluno excepcional, estudar me basta. E eu sou recompensado pelos meus acertos. E quando que eu tô bom? Nunca, porque eu estudo há tanto tempo que na hora que... Tá, agora é hora de agir, mas eu só sei estudar. Então ele fala disso o tempo todo. E inclusive de conversas com professores, com pessoas que têm um nível de resultado, de sucesso, que ele fala assim, cara, agora você precisa fazer um curso de venda, a pessoa se ofende. Porque na verdade ele não está falando para a pessoa sair para vender a publicação do livro que ela fez. Para ela saber sobre vendas, para poder saber fazer uma publicação atrativa e transformar aquele resultado medíocre, ou seja, mediano, em um resultado exponencial. Então, quando eu falo da leitura de algum livro, não é... Apesar de que eu não tenho nada contra nenhum livro de autoajuda, mas nenhum livro que leio... Não é uma leitura que te prenda. Acho que com história vai te prender, porque o tempo todo é só história. Não tem... Até porque eu também não conseguiria ficar num livro que fosse só... Gente, todo mundo fica falando de... Como é que é o nome dele, gente? Augusto Cury, por exemplo. Nossa. Tem uma série dele boa, uma série boa, porque é falando de um suicida. Essa é boa porque ele conta a história. Mas as outras realmente é um pouco mais difícil, porque você teria que estar com disposição. Eu já tive que ler por causa de estudo acadêmico. Olha que péssimo, né? Porque quando eu li sem ser por estudo acadêmico, foi maravilhoso. Quando eu li por motivos de entendimento, de psicanálise, não sei o que, é horrível. Porque você tem que ficar prestando atenção na coisa que você não quer. Entendeu? Mas enfim. A questão da ser cobrada não foi nem questão acadêmica. Eu acho que hoje em dia é diferente essa questão interpessoal e didática, porque hoje, pelo menos eu aprendi muito, que outras pessoas também, a gente debate muito em questão de Boa noite. Boa noite, de ser muito mais voltado para o aluno, o que ele quer. Não sei se você já ouviu falar no método natural de ensino. Não, estou muito interessado, inclusive, em ouvir, né? Porque vai... Foi bem isso que você falou Essa alegria. em relação ao Marcos. Senhora? Olá, tudo bem? A criança aprende na hora que ela quer. Você coloca para ela as coisas que ela precisa aprender, que ela tem a escolha de querer aprender naquele momento, o que ela vai querer fazer.
Aham. sabe? Que você deixa a criança à vontade para decidir como é a melhor forma dela aprender aquilo. Então, isso tem se colocado muito isso em prática na escola hoje em dia. E não só isso, mas valorizar o que o aluno já sabe, o que ele traz para a sala de aula, sabe? Nem todo mundo coloca muito em prática, mas Fica difícil também. hoje em dia é muito mais humano do que antigamente, que era muito mais didático. Tá aí. Por exemplo, vou dar um exemplo na prática. Do que, assim, não sei se você sabe, eu estudei em escola pública e na favela, né? Então, eu tive um estrutural péssimo e excelentes professores. Isso é ótimo, porque, vou dar um exemplo da professora de biologia, em comparação com outra matéria. De eu chegar e, com a maioria, inclusive, de eu chegar e perguntar, tá, mas olha só, eu tenho uma dúvida. Onde é que eu vou usar isso aí? E a resposta que me matava, acabava com toda a minha vontade de estudar, era para passar na prova. Aquilo acabava comigo. E teve um exemplo bom, que é vivo na minha memória, quando eu perguntei para a professora de biologia sobre o reino plantar, e falou, pô, eu vou aprender bastante sobre planta, mas não tenho a mínima vontade de fazer nada, de ser botânico ou algo assim. Isso vai me servir para quê? E por incrível que pareça, mesmo até porque o jeito que eu formulei a pergunta foi péssimo, mas ela pôde dar uma resposta à altura. Ela falou, olha, talvez nada, mas vamos supor que por algum motivo você vai fazer uma viagem, seja porque você tem dinheiro para fazer isso, ou porque ganhou, ou porque é militar, alguma coisa desse tipo, e caiu na mata. E você está vivo, só que você tem que saber o que comer para não morrer. Ela falou, então eu vou aprender isso agora? Eu falei, agora não, mas para você conseguir, chegar nisso, precisa saber diferenciar o mínimo, que é ali o criptógama, fanerógama. Eu falei, mas já quero estudar isso. Tanto que eu sei até hoje. Uhum. Então, tipo, às vezes, tem um ser pensante, parece que não, mas tem um ser pensante ali. Ah, sempre tem. E entende? É o que salva o professor. É. Porque hoje em dia, isso é muito mais colocado em prática, né? Uhum. Da minha época, você não estudou mais, né? A sua época ainda é depois da minha. Mas na minha época era muito, como diziam, muito custo-giz, né? Era Sim. só tem que conteúdo, ser e acabou. tudo Uhum. conteudista. E pra quê? Pra passar na prova, pra passar no vestibular. Sim. E tal. Hoje não, hoje a gente usa muito mais a vivência e tudo, pelo menos eu tenho muito cuidado de colocar pro meu aluno que tudo aquilo que eu tô ensinando ali, ele vai usar na vida dele. Onde? Não é em tudo. Você entende o que eu quero dizer? Aí, eu vou te falar, graças a Deus, eu dou língua portuguesa. Então você vai usar toda hora, é verdade? Tudo. Eu que o diga, mas tá? professora que não sei o que não sei o que mais lá, que esses pessoalzinho de... Pessoalzinho não, esses pessoas que estão mais voltadas para prática, essa coisa Sim, toda, sim, sim. que é a realidade da escola. Natural. E eu falo, cara, se você não aprende a falar, não aprende a interpretar, entender, como é que você vai vender droga? Tipo, Até isso, cara tem que... como é que você vai entender o diálogo? Como é que você vai formular? Como é que você vai persuadir a pessoa a comprar, a pessoa a vender para você? Posso abrir um parênteses? Eu lembro que até na faculdade a doutora Carola falava assim, você pode ser o melhor de todos, se você não souber falar bem, já era. E você pode ser o pior de todos, mas se você souber falar bem e não cometer pequenos erros de português grotesco, é bem mais provável você ter um resultado maior. E todo mundo fala, mas como? Se ele não tirou as melhores notas. Eu sabia falar bem. Vai. Então, aí, né, cada um tinha sua maneira. Você, por exemplo, quer ser jogador de futebol. Você vai lá e vai assinar o seu contrato de qualquer jeito. Você não vai ler o seu contrato, não vai saber o que eles estão dizendo ali. Aí eles te pagam qualquer coisa, não te pagam nada, e se eles quiserem, então você não lê um contrato. Ou você vai dar uma entrevista e vão ficar te tirando de chacota, porque você falou uma coisa errada, né? Igual vários falam. Acontece aí, mesmo, né? Mas você quer ser mais um, igual todos eles? Então, maneiro. Um jogador de futebol que sempre me chamou muita atenção, acho que é Leonardo. Eu não sei que eu não... Leonardo. Ele foi da Copa de 94, eu acho. Ele jogou na Copa de 94, eu acho que foi até expulso na época. Oxi. Só que o cara era muito inteligente. É. Muito inteligente, sabe? E isso me chamou a atenção, porque não era igual os outros jogadores, que falavam tudo errado, que não tinha cuidado na fala e tal. Não, ele sabia se colocar e tudo mais. Então eu faço isso dos meus alunos. Maneiro. Não é só você vai aprender e tal, mas você precisa aprender porque você precisa usar em todos os momentos da sua vida.
Não é só dentro de sala, não é só na prova, mas que só de qualquer trabalho que você fizer. Não, mas o português eu nunca fiz nenhum questionamento, pra ser bem sincero. Eu fazia muito questionamento, por exemplo, da fórmula de Bhaskara. Agora, depois de velho, quando eu conversei com um grande amigo meu, que agora ele fez licenciatura, agora é professor, né? Que eu entendi, porque se é que em algum momento eu vou precisar, mas ele começou a me explicar de forma mais categórica. Então era mais isso, porque o português isso é autossuficiente, não necessita muito de explicar. Mesmo assim, você explicou maravilhosamente não, sim, bem. mas aí entra aquelas questões que são técnicas, que, né? Oração coordenada, oração subordinada adverbial. Professor, mas pra que eu vou usar isso? Natural, alguém pergunta, claro. Aí eu falo, naturalmente, você não vai falar ou vai escrever pensando, não, isso é uma oração. Mas naturalmente, quando você aprende, você consegue formular, e você Sim, não consegue fica na formular nenhum parágrafo se você não souber como utilizar esses conectivos. Então, como é que você vai formular? Como é que você vai falar? Se você não souber Pode isso. crer. O nome do jogador é Leandro. É Leandro, né? É porque o pessoal me falou ali agora. Como? Por quê? É porque tava gravando, desde a hora que a gente tava começando a conversar, né? Aí eles estão ouvindo Então, a conversa. Aí alguém falou agora ali que era Leandro e tal. É porque o assunto de hoje, assim, a mística é ótima. Então, e essa mística, mas fica tranquila, que nada que você falou te compromete. A mística é ótima porque... A mística é ótima porque eu peguei e falei assim, gente, hoje a gente vai falar sobre bloqueio mental, sobre algumas coisas que nos auto-sabotam. Tu começou a falar, eu comecei a posicionar e eu falei, cara, tem que falar com o pessoal. Mas eu tô falando, porque quem tá falando é diretamente associado a isso. Você até eu peço perdão, se você quiser, até quando acabar, ao invés de deixar gravado, eu deleto. Não, tá bom. Porque, mas fica tranquilo, que tudo que você falou tá dentro do previsto. Tinha nem que poder daqui a pouco puxar o tempo. Não, nada. É por isso que eu falei, se quiser coisa depois dela. Eu falei, não, vou falar pra ela. Aí eu falei, ela se empolgou, quando terminar eu aviso, né? Aviso que tá gravando. Então, mas é isso. Nem lembro. Não, mas com relação à questão da escola em si, de perguntar aos professores, era nesse sentido, porque toda vez eu ficava nessa parada, pô, mas beleza, corpo humano, show, passou. Mas planta, e perguntava mesmo. O ruim era quando essa resposta ela não era bastante pra me mexer. Então, essa questão de pensar fora da caixinha, digamos assim, não foi uma coisa tipo de agora, que você fala, pô, mas de repente não é meio estranho, do nada o cara chega, pede conta de um lugar, vai pra outro. Sim, mas isso, de certa forma, tem ainda um pouco de herança dos meus pais. A minha mãe ainda era um pouco mais devagar. Mas o meu pai, esses dias que eu estive lá em Itaguaí, ele contou uma história dessa aí, dele, mesmo depois de já ter filho e tudo mais, que teve olha só, isso aqui é uma coisa muito mirabolante. Que ele foi para uma gráfica e ele é daltônico. E na época, a vaga que tinha lá era para criar cor. Como é que ele ia criar cor se ele é daltônico? E aí ele falou assim, ó, o que eu tive que fazer? Ó que mirabolante. Ninguém sabia que era daltônico, senão não conseguia a vaga. Então eu falava assim, ó, eu quero que você me diga o tom dessa cor aqui, porque eu quero fazer algumas combinações de algumas coisas que eu aprendi. Tom da cor. Então o que a pessoa falava? Isso aqui é azul bebê, falou a cor. Aí ele decorava que na cabeça dele, no azul marinho que ele via, era um azul bebê. Aí ele anotava. Parecia que ele estava anotando o tom. Na verdade, ele estava anotando assim, azul marinho igual azul bebê. Para poder ele saber, na hora que ele fosse fazer a mistura de cores, o que ele via e o que realmente era. Olha que coisa mirabolante, né? Então, tipo, é muita ousadia, porque a princípio ele teria um fator limitador. Não tem como. Hoje em dia não existe mais essa profissão. Mas a criação de cores, como era feito assim para fazer as impressões, precisava de um criador. Sendo que ele não tinha nenhum conhecimento, precisava de alguém com experiência. E aí quer dizer... Além de não ter conhecimento, ele nenhum. não tinha a questão de identificar a cor, né? Não. E mesmo assim ele foi. Você entendeu a ousadia? Não, e é isso que eu tô falando. Não, é isso que me falta, entendeu? Aí volta a questão que eu ia falar, só que eu... não foi só a questão da escola, mas a questão, tipo, familiar também. Não sei. A sua talvez não, como seu pai falou, você falou que seu pai é muito... de romper com essas dificuldades que ele mesmo tem, tipo, ele quer fazer
Mas a minha família, todo mundo é professor também na minha família, né? Eu acho que também pode ser disso. Ajuda, A né? minha família, ela é muito matriarcal, né? A base dela é muito de mulheres muito fortes e determinadas e tal, e maioria, todos são professores. E quando eu tinha o quê? 5 anos, 5, 6 anos, antes da alfabetização, eu já era cobrada que eu tinha que saber escrever meu nome todo. E meu nome não Sim. era pequeno. Manuela de Fátima Fortunato dos Santos Ares. Ares não, tem o Ares. Manuela de Fátima Agora tem Fortunato mais dos ainda. Santos. 4 nomes. E aí eu tinha que saber meu nome todo. E sempre foi assim, muito cobrado. Não, você tem que fazer faculdade, tem que ter nota boa, tem que passar no concurso, tem que isso. Tem que. Não tem muito espaço para você ter erro. Sabe? Sim, naturalmente. E isso acaba ficando, tipo, a questão também do distúrbio alimentar, que eu comentei naquela época. Então, tudo isso vem muito, assim, de cobrança que acaba paralisando, né? Nem todo mundo tem essa, não, cobra, a pessoa acaba conseguindo. Eu já sou o contrário. Quanto mais cobram de mim, mais eu paraliso. A pressão é alta demais. E isso, assim, que eu vejo muito hoje, sabe? E eu acho muito legal esse seu jeito de fazer. Eu quero, eu acho que vai dar certo, e mesmo que não dê também eu aprendi. Pra mim não, tipo, se não der certo, cara, vai ser um arraso. Entendi. Ó, mas veja bem, só pra ficar bem claro. De fato, quando eu verbalizo um dia eu ganho, outro dia eu aprendo. Como se eu não tivesse o erro. Só que tem alguns erros, vou ser bem claro, pra mim, o que me mata? Quando é erro óbvio, erro técnico. Aí realmente eu me torturo. Eu tô assim, abrindo o jogo dessa vez falando na frente dos outros, eu não costumo falar disso. Mas quando é erro, tipo assim, que não é repetido, eu acho ótimo. Erro novo. Eu fico frustradíssimo de não conseguir dormir direito se eu errei na mesma coisa. Porque é burrice o nome disso. Mas se for tipo assim, não, eu vou tentar fazer um lançamento, tentar não, né? Vou fazer um lançamento de algo novo, um combo novo, ou aplicar uma parte da formação que eu não tenho tanto domínio, e deu errado, beleza, vamos fazer agora diferente, até funcionar, vou fazer funcionar. Então, pra mim, sempre foi assim, é aprendizado. Ainda assim, por incrível que pareça, que fala assim, de repente seus pais eram mais assim, mais assado. Mesmo assim, os maiores limitadores daquilo, do meu potencial, do que eu faço agora e do que eu fazia antes, mesmo assim foram meus pais. Por incrível que pareça. Meus maiores influenciadores inicialmente, porque se eu fosse levar em consideração a experiência deles, sempre foi assim, uma explosão de exponencialidade, se arriscar e depois ficar com medo de dar um segundo passo dentro do primeiro. Você entendeu ou não? Faz a primeira coisa extraordinária, vai lá, vai pra gráfica como daltônico, e depois fica quieto, porque já é muita coisa, já fiz muito. Se limitar Se limitar. No extraordinário que já fez uma vez. Tipo, já fiz, já alcancei, não preciso mais melhorar nisso. Exato, só que com o tempo as coisas pioram sozinho se você não fizer nada. Porque não existe mais a profissão. E aí vou fazer a coisa. Do queijo. Uma hora vai acabar. Uma hora vai acabar? Quem comeu meu queijo? Entendeu? E aí a parada. Já se eu sei que toda hora eu tenho que me renovar, que foi o que eu conversava, por exemplo, com a minha mãe. Mais com a minha mãe, meu pai assim era mais tranquilo. Mas ao mesmo tempo, sim, também, por vezes me limitou e ao mesmo tempo sempre me ajudou. Um negócio muito doido isso. Que sempre foi esse colapso de meus heróis, meus vilões. Porque para primeiro passo, eles sempre foram os caras, não, isso aí, vai lá. Mas depois que eu tava na exponencialidade, eu falava, mas cuidado, porque o tombo de quem tá alto é grande. E aquilo mina na minha cabeça, né? Só que aí depois que eu comecei a entender, por isso que eu falei da leitura de alguns livros específicos, que não, cara. A experiência deles não é a minha. Sim, mas vendo, né, gente, agora como pai. É diferente você como pai arriscar e chegar em níveis muito maiores, porque você precisa fazer, que foi como eu falei no início. Eu preciso fazer porque eu preciso que a minha família tenha algo melhor. Sim. Então, isso me motiva para que eu alcance coisas melhores. Já eu, como mãe pro meu filho, não quero que ele caia. Tipo, eu caí, tudo bem que eu tô tentando. Naturalmente. O pai vê o filho fazer diferente. É isso. Né? Então, às vezes, tipo, não que ele quisesse te tolir. Não, pelo contrário, com a melhor das Que intenções. você
da queda que talvez do erro, ou que você se frustrasse, eu não sei se... Claro, e sempre mas o problema é que se fosse alguém para me fazer mal, não conseguiria. Não, sim. Essa que é a grande questão. É porque com a melhor das intenções, aqueles que nos querem bem nos limitam. Não é com intenção ruim. Às vezes você vai falar com um amigo... Por exemplo, minha família, eu não creio que eles tivessem, tenham a intenção ruim de querer que eu seja sempre melhor e alcance os objetivos que eles têm para mim. Mas isso também me prende. Exato. Porque eu sou assim. A minha irmã, eu sempre fui minha mãe quando dava aula pra gente, né? Minha mãe tinha que ter paciência, falar comigo com uma doçura, porque senão eu começava a chorar. Eu não aprendia nada. Uhum. A minha irmã não, minha irmã tinha que ser na base da porrada, com chinelo na mão pra poder aprender. Uhum. Então, assim, as pessoas são muito diferentes e Sim. isso me trava muito. Mas acho que é isso. Bom, de todo modo... Não, porque é eles que estão adiantados, graças a Deus. Que são 7h35, ainda tem uns 20 minutinhos. E eu tô atrasando sua live aí. Não, tá não, pelo contrário. Acabou sendo conveniente. Participação especial. Sem aviso prévio, sem nada. Justamente o que eu queria falar era disso. Então foi muito mais fácil, porque se eu contasse só da minha história, ia ficar um vácuo. Eu fiquei pensando nisso. Falei, caraca, eu tenho que falar alguma coisa, mas tinha que ter algum conteúdo externo, né? E pum, veio. É a força de atração que chama, né? Uma coisa desse tipo assim, Deus, né? Eu vejo muito o seguinte. Como eu disse, como eu tenho essa quebra de paradigma agora, as coisas que eu penso sobre a minha filha é diferente provavelmente do convencional. Porque, por exemplo, ninguém dá parabéns porque você errou. E por incrível que pareça, é o que eu aprendo, inclusive com outros terapeutas especializados na primeira infância e na segunda infância, que eu nem sabia que tinha isso, pra mim era só infância e acabou. Tem toda uma separaçãozinha bem maneirinha, falando sobre isso, sobre um negócio bem bacana que é: isso, meu amor, você errou, parabéns. Mas qual é o certo? Isso, agora você consegue fazer o certo porque você errou. E sobre o negócio que chama, tecnicamente falando, de Growth Mindset, Fixed Mindset. Ao invés de você elogiar, não, você é muito inteligente. Jamais fazer isso. E sim fazer algo do tipo: parabéns, meu amor, você estudou, por isso que você passou. Por isso que você tirou uma nota boa, porque você estudou. E elogiar mais o esforço do que o resultado final. Isso eu achei interessantíssimo, porque realmente, se você começa a elogiar uma pessoa porque ela é inteligente, não necessita de outro esforço, ela já é. A natureza dela é ser inteligente. E não é. Ela só conseguiu algum resultado porque ela fez alguma coisa. A minha prima, ela fala isso, eu acho que você vai gostar do... O que é canal no YouTube? É esse o nome? Canal? No YouTube. É Diálogos Gentis. É muito legal. Ela tava falando... Esse é o nome do canal? Legal. É da Darinka. O nome dela é Darinka. Nome diferente. Ela tava falando justamente sobre isso. Que esses rótulos limitam a pessoa. Mesmo que seja um bom, tipo, nossa, você é muito inteligente. A pessoa fica presa naquilo, tipo, nossa, eu sou muito inteligente, eu não posso errar, eu não posso fazer alguma coisa que as pessoas vão me considerar burro, alguma coisa assim. Eu sou muito inteligente. Ganhou um título agora. E seja rótulo bom ou ruim, qualquer um, vai fazer com que a criança, principalmente nessa fase de aprendizado, né? A criança se limite àquele rótulo, que a pessoa, nossa filha, você é uma pessoa muito boa, você é uma pessoa muito inteligente. Esses rótulos bons também limitam a pessoa a ser aquilo que o adulto diz que ela seria. Ah, não, você é muito burro, você não aprende nada. Esse a gente já sabe, todo mundo já... Não, tem que ter cuidado, mas ninguém nunca imagina... Que o positivo pode machucar e mais fatal. Pode prender a pessoa naquilo. Para encerrar então, que eu encerro a gravação e te conto uma história maneira. Os nossos pais têm uma autoridade maior do que os fatos. Por exemplo, talvez você já conheça essa história, talvez ele já conheça essa história ou não. Com relação a isso aqui. Se conhece, eu conto de novo. Dá pra ver daí? O quê? Tem uma marca aqui no braço? Tem uma marca aqui? Eu conto de novo porque toda vez, até o Sensei Alan Franklin chegou, ele sempre comenta disso. Que eu deveria falar a história várias vezes, então agora é a hora de falar de novo. Quando eu quebrei o braço, primeiro eu era muito pequeno, né? Tinha 5 anos e meio. Eu pude ter a experiência de como era ser um filho único, sem ser filho único, porque meu irmão mais velho não morava ali. Então a sensação de querer fazer as coisas, principalmente quando não tinha ninguém, era muito alta.
Só que uma criança sozinha, minha mãe tinha acabado de ter a minha irmã, então ela tava com um ponto ainda. E aí eu tava brincando com aquelas bolas do Kiko, assim, grandona de praia, aí chutando para um lado, chutando para o outro. E ela prendeu no espaço mais ou menos assim, entre a cama e o guarda-roupa, espaço estreito. Eu falei, dá pra pular. E eu tenho a memória muito viva, normalmente a gente não tem a memória viva dessa idade, mas porque um evento traumático do corpo faz a gente ter a memória mais viva daquele período. Ou apaga, no meu caso teve avivou a memória. Então eu corri e pulei, só que eu consegui. Eu falei, vou de novo. Pulei de novo. Numa dessa pulada, bom, o que eu acredito que tenha acontecido foi isso, que eu quiquei, que eu sei que eu voei. E que desci. A memória é clara de subir e de quando eu descer, o braço está totalmente enroscado na pé da cama. Esse ossinho aqui saiu para cá, esse ossinho aqui saiu para cá, e só tinha osso para fora, era só isso, não tinha movimento do braço, não tinha como fazer nada, estava totalmente esfacelado. E engraçado que não foi assim, não caí de um local, acho que não foi alto, né? Pela repente a quicada foi. E aí corta para a parte principal. Quando vai no médico, faz a cirurgia, aquela coisa toda, eu tenho um ouvido muito bom. Acho que chama ouvido absoluto, uma coisa assim. Eu consigo ouvir muito claramente, mesmo, por exemplo, a TV lá dentro. É péssimo. E nesse caso, foi bom e foi ruim, porque eu escutei o médico falando, eu estava lá de fora. E ainda estava dopado por causa da cirurgia. E o médico falando assim, mãe, olha só, a gente fez tudo o que tinha como fazer, mas é o seguinte, tem até 2 papéis para fazer. Um para você assinar a fisioterapia, só que não vai funcionar. E o outro que é a decisão mais inteligente, mas não é a gente que toma essa decisão, é que é de amputação. Porque onde rompeu, não regenera. Então, mesmo que ele consiga ficar com o braço, ele vai ficar sem movimento dos dedos. Então, assim, a senhora que veio aí e tal, minha mãe não falou nada, ela não respondeu lá. E eu não perguntei na hora. Quando chegou em casa, porque eu fui pra casa, primeiro tinha um ferro que botou aqui, depois tirou. Um ferro aqui e um ferro aqui. Tem até uma marquinha ainda. Aqui tem isso aqui não é normal, assim, essa partezinha aqui. Dá sempre a sensação de que tá russo. Mas na verdade é do ferro que colocou e tirou. E aí eu falei, mãe, o braço assim, né? Porque eu não tava mexendo. Meu braço vai ficar assim? Ela falou, não. Tipo, deu não normal. Tipo, não agressivo, mas não era agressivo pra mim, né? Era agressivo pros fatos. Ela foi contra os fatos. Demorou mais ou menos 1 ano e meio. Quem fez a minha fisioterapia foi ela. Mas qual é a grande questão? Ela fez a fisioterapia sem nenhuma possibilidade real de recuperação. Na época, ela era técnica de enfermagem e estava justamente na reabilitação. Então, a primeira coisa que ela sabia é que a informação que me passasse ia ter mais peso no resultado do que o resultado. Como ela era minha mãe, a autoridade dela é maior que o médico. O médico tinha falado que ia perder o braço, então ia ficar sem movimento. Mas ela falou que vai voltar, então vai voltar. Então, na minha cabeça, o que ela falasse tinha mais peso. Até porque eu era muito pequeno, talvez não fosse o caso. Que a gente vai vai emburrecendo, vai envelhecendo, e aí vai criando limite para as coisas, né? Só que doía mais do que quando quebrou. Todas as vezes que ela jogava a bola em cima do braço para eu fazer o movimento, esse movimento aqui, a sensação que tinha era que o braço ia pular para fora, que ia quebrar de novo. Mas você imagina isso? Você faz isso com seu filho, sem crença, com total crença, aliás, mas só, sei lá, em Deus e em você. Porque na prática, com todo o conhecimento técnico e pedagógico, acadêmico, digamos assim, você sabe que não tinha jeito. E mesmo assim insistir sabendo que está doendo, está torturando, está machucando, na verdade, porque isso é fisioterapia. É uma tortura com um objetivo bom. E tá aí, eu faço flexão em cima dos dedos. Não tem nenhuma limitação. Se eu mostrar, acho que eu tomo bunny, que é a única coisa que eu realmente que ficou diferente é que eu consigo entortar o braço. Mas não vou mostrar porque é irritante de ver e eu acho que eu sou banido na hora que eu fizer isso na hora. Cai a live na hora. Dá a sensação de que quebrou na hora aqui. Só. E quando eu fiz esse teste nas máquinas, eu tenho menos precisão nesse braço, mas eu sou destro. Eu tenho mais força no braço esquerdo, sendo destro. Pelo que eu hoje entendo, é porque a capacidade de calcificação faz ficar mais forte, mais flexível. E não quebra no mesmo lugar. Não quebra. Pode quebrar de outra forma, os caras passam um caminhão em cima. Em outro lugar. Mas você não quebra. Nem de movimentos que já aconteceram, que eu já tive que usar esse braço diversas vezes. Se fosse com outro, tinha quebrado. E esse não. Até tem um vídeo meu gravado assim.
falando disso, né? Sobre treinamento severo. Enfim, não vou entrar em outra história em cima, porque agora eu já pretendo encerrar. Mas então, qualquer crença limitante, ela pode ser rompida com quem a gente acha que é autoridade. Seja um terapeuta, um médico ou os seus pais. E aí, só que você quem escolhe quem é a autoridade. No começo, não. Quando a gente nasce, a autoridade é dos nossos pais. Essa é uma autoridade maior. O que eles falam acabou. Se ele falou que eu não consigo ir aqui, eu não consigo. E aí depois, para você reprogramar a sua mente, aí sim, até um pouco daqueles livros que realmente é bem difícil, que vai explicando sobre como a gente pensa pro lado de dentro, que eu tive que estudar mais de forma acadêmica, né? Vai funcionar. Mas não normal. Funciona doendo, funciona igual a academia. Dói, depois dói mais, e quando não dói mais, que tem algo errado. Tem que doer. E aí dói, transformar-se dói, mas é melhor saudar a transformação do que ficar fugindo dela. Dói tudo que é sair do cômodo, do comodismo. E tudo que sai do seu normal, da sua zona de conforto dói. Exatamente. Tudo. E toda decisão que você tomar em cima dessa mudança vai doer, porque você vai ter que fazer uma escolha. Toda escolha requer uma renúncia de alguma coisa. E essa coisa que às vezes você vai renunciar também vai doer. Então sempre vai doer. Exatamente. Vou encerrar, porque agora sim, vou começar a brincar.